Eles riram. Riram alto. Riram com desprezo. Riram como se estivessem assistindo a um homem desperdiçar a própria vida. Quando aquele ex-militar começou a erguer um muro gigantesco ao redor de uma cabana simples, perdida no meio da região mais fria da montanha, ninguém conseguiu entender. Alguns diziam que ele tinha enlouquecido depois de sair do exército. Outros juravam que era trauma de guerra. E havia os que apostavam quanto tempo levaria até ele desistir, ou morrer sozinho ali. O que ninguém sabia é que aquele muro, que parecia exagerado, inútil e ridículo, estava prestes a se transformar na única razão pela qual várias pessoas ainda estariam vivas. Antes de continuar essa história, eu te peço algo simples, mas poderoso. Se você acredita que histórias assim merecem ser contadas, se você sente que existe algo maior por trás dessas narrativas de fé, coragem e resistência humana, se inscreva agora no canal. Não é apenas um clique. É uma forma de manter vivas histórias que o mundo insiste em ignorar. Ele havia servido por anos em regiões geladas, onde o frio não perdoa erros. Aprendeu cedo que a natureza não negocia, não tem piedade e não respeita a arrogância. Quando deixou o serviço militar, não levou riquezas, nem glória, nem reconhecimento. Levou apenas conhecimento e cicatrizes invisíveis. Enquanto outros buscavam cidades grandes para esquecer o passado, ele escolheu o isolamento. Uma cabana antiga, madeira gasta, neve constante e silêncio absoluto. Ali, ele acreditava que poderia finalmente respirar. Mas o inverno naquela região não era comum. Era cruel. Ventos que cortavam como lâminas, nevascas que surgiam sem aviso, temperaturas capazes de congelar ossos em minutos. Os moradores mais próximos, a quilômetros de distância, sabiam disso. Por isso zombaram quando o viram transportando pedras enormes, troncos reforçados e barras de metal. Para que um muro tão alto? Perguntavam rindo. Vai se proteger de quê? De um exército invisível. Ele não respondia. Nunca respondeu. Apenas continuava. Dia após dia. Mãos rachadas, costas curvadas, respiração pesada. Cada pedra colocada parecia carregar uma memória. Cada martelada soava como um aviso silencioso ao futuro. O muro crescia, grosso, alto, fechado. Não era bonito. Não era elegante. Era funcional. E isso incomodava quem não entendia. O inverno chegou mais cedo naquele ano. Muito mais cedo. A primeira nevasca veio como um sussurro. A segunda, como um aviso. A terceira, como uma sentença. Em poucas horas, estradas desapareceram. Comunicação caiu. Pessoas ficaram presas. Famílias inteiras buscaram abrigo onde podiam. E foi então que alguém se lembrou do ex-militar. Do homem estranho. Do muro ridículo. Quando bateram à sua porta, o vento já gritava como um animal ferido. Ele abriu sem hesitar. Não perguntou quem eram. Não questionou por que riram dele meses antes. Apenas abriu. Uma pessoa virou duas. Duas viraram 5. 5 viraram 12. Crianças, idosos, gente tremendo de medo e frio. Todos entraram. E o muro fez o que foi criado para fazer. A nevasca daquela noite foi descrita depois como uma das piores da década. Ventos acima do normal. Pressão absurda. Neve acumulando em níveis que esmagariam construções comuns. Árvores foram arrancadas. Telhados voaram. Cabines desabaram. Mas aquela cabana permaneceu. Porque o muro que parecia exagero bloqueava o vento. Reduzia o impacto. Criava uma barreira térmica. Impedia que a neve se acumulasse diretamente nas paredes. Lá dentro, o fogo resistia. As pessoas se abraçavam. Choravam. Rezavam. E em silêncio, algumas lembravam das risadas. Das piadas cruéis. Da arrogância. Pela primeira vez, entenderam que aquele homem não estava construindo para si apenas. Estava construindo para um dia que todos fingiram que nunca chegaria. Quando o amanhecer finalmente veio, o cenário parecia irreal. Tudo ao redor estava soterrado. Casas destruídas. Trilhas inexistentes. Mas a cabana estava de pé. E o muro, coberto de gelo e neve, parecia uma muralha viva, como se tivesse cumprido seu destino. O resgate só chegou horas depois. Quando viram quantas pessoas haviam sobrevivido ali, ninguém conseguiu falar nada.
Alguns choraram. Outros baixaram a cabeça. Um dos que mais riram meses antes foi o primeiro a se aproximar dele e pedir perdão. Ele apenas respondeu algo simples. Disse que no exército aprendeu que sobreviver não é sobre força, é sobre preparação. Sobre respeitar o que pode acontecer, mesmo quando ninguém acredita. Essa história não é apenas sobre um muro. É sobre ouvir sua intuição quando o mundo ri. É sobre se preparar quando todos dormem. É sobre construir em silêncio aquilo que um dia pode salvar vidas. E talvez, só talvez, seja um lembrete de que aquilo que hoje parece exagero, amanhã pode ser chamado de milagre. Se essa história tocou você de alguma forma, não vá embora sem se inscrever. Porque ainda existem muitas histórias assim esperando para serem contadas. O silêncio que ficou depois do resgate foi mais pesado do que a própria nevasca. Quando os helicópteros partiram e as equipes levaram os sobreviventes para longe dali, ele permaneceu em pé, diante do muro coberto de gelo, como se estivesse diante de um velho companheiro de guerra. Passou a mão pela pedra fria, fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo. Não havia orgulho. Não havia sensação de vitória. Apenas a certeza silenciosa de que tinha feito o que precisava ser feito, mesmo quando ninguém acreditou. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Primeiro como um comentário sussurrado, depois como um relato incrédulo e, por fim, como algo que todos repetiam com um nó na garganta. Se não fosse aquele muro, diziam. Se não fosse aquele homem. Os mesmos que riram começaram a contar a história para outros, agora com respeito, quase como se estivessem falando de algo sagrado. O ex-militar virou assunto em lugares que ele nunca frequentou, entre pessoas que nunca o conheceram. Alguns tentaram chamá-lo de herói. Ele recusou. Disse que heróis são os que correm para o perigo sem escolha. Ele, não. Ele escolheu se preparar. Escolheu acreditar que o pior podia acontecer. Escolheu construir quando ninguém via sentido. E isso, para muitos, foi ainda mais desconcertante. Porque significava admitir que ignoraram sinais, que desprezaram a prudência, que confundiram coragem com imprudência. A cabana passou a ser visitada depois que o gelo começou a derreter. Pessoas iam até lá apenas para ver o muro de perto. Tocavam as pedras, mediam a espessura, perguntavam detalhes técnicos. Mas havia algo que não conseguiam medir: a solidão dos meses em que ele trabalhou ali sozinho, sendo motivo de piada, sem aplausos, sem incentivo, apenas com a própria convicção como companhia. Em uma dessas visitas, uma mulher mais velha se aproximou dele com dificuldade. Foi uma das que se abrigaram naquela noite. Olhou nos olhos dele, segurou suas mãos e disse que nunca tinha sentido tanto medo quanto naquela nevasca, e nunca tanta gratidão quanto ao amanhecer. Disse que, enquanto o vento tentava arrancar o mundo lá fora, ela pensou que morreria. Mas o muro permaneceu. E, naquele momento, ela entendeu que alguém tinha pensado nela antes mesmo de conhecê-la. Ele não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça. Porque algumas verdades não precisam de palavras. Com o tempo, outras pessoas começaram a reforçar suas próprias casas. Construíram paredes mais grossas. Criaram barreiras contra o vento. Prepararam abrigos. A zombaria deu lugar à prudência. O riso virou silêncio respeitoso. E, sem perceber, aquela atitude solitária mudou o comportamento de toda uma região. Mas talvez o mais poderoso não tenha sido o muro em si. Foi a lição invisível que ficou. A de que nem toda preparação é paranoia. Nem todo cuidado é medo. Às vezes, é amor disfarçado de trabalho duro. Às vezes, é responsabilidade vestida de silêncio. O ex-militar continuou vivendo ali. Não buscou fama. Não aceitou entrevistas. Não transformou sua história em espetáculo. Apenas acordava cedo, cuidava da cabana, observava o céu e reforçava o que fosse necessário. Porque ele sabia algo que poucos sabem: a próxima tempestade nunca avisa quando vai chegar. E se existe algo que essa história nos deixa, é um aviso simples e profundo. Nem sempre quem ri está certo. Nem sempre quem se prepara está errado. E, muitas vezes, aquilo que parece exagero hoje, será exatamente o que vai salvar vidas amanhã. Os meses passaram, mas aquela noite nunca passou dentro dele. Às vezes, no meio da madrugada, ele acordava com o som do vento na memória, mesmo quando tudo estava em silêncio. Caminhava até a janela, observava o muro sob a luz fraca da lua e sentia algo difícil de explicar. Não era medo.
Era respeito. Porque ele sabia que a natureza apenas havia recuado, não desistido. Algumas crianças da região começaram a chamá-lo de o Homem do Muro. Não como zombaria, mas como admiração. Para elas, aquele paredão de pedra era quase uma lenda. Os pais, agora mais cuidadosos, contavam a história em tom sério, como um alerta. Aprendam com ele, diziam. Nem tudo que parece exagero é loucura. Às vezes, é sabedoria. Certa tarde, enquanto reforçava uma parte da base, um dos homens que mais riu dele no passado apareceu. Estava mais magro. O olhar, mais humilde. Ficou alguns minutos em silêncio antes de falar. Disse que naquela noite da nevasca, quando achou que morreria, percebeu o quanto foi pequeno. Disse que riu porque não teve coragem de fazer o mesmo. Porque construir exige esforço, paciência e fé, e zombar é fácil. O ex-militar ouviu tudo sem interromper. Quando o homem terminou, ele respondeu apenas que o frio não mata apenas o corpo. Mata o orgulho de quem aprende tarde. E que ainda havia tempo. Sempre há tempo, enquanto se está vivo. No inverno seguinte, outra tempestade veio. Menor. Menos violenta. Mas suficiente para testar tudo novamente. Desta vez, ninguém riu. As casas estavam reforçadas. As famílias, preparadas. E o muro permaneceu firme, como um guardião silencioso. Não houve mortes. Não houve desespero. Apenas respeito. E foi ali que muitos entenderam algo profundo demais para ser ignorado. Aquele muro não salvou apenas vidas naquela noite. Salvou consciências. Quebrou arrogâncias. Ensinou que ouvir quem viveu o pior pode evitar que outros passem pelo mesmo inferno. Ele nunca pediu reconhecimento. Nunca pediu desculpas. Nunca pediu aplausos. Mas, sem perceber, deixou um legado. Um legado feito de pedra, suor e silêncio. Um legado construído enquanto todos riam, e valorizado quando já era tarde demais para rir. Talvez você também esteja construindo algo agora. Algo que ninguém entende. Algo que gera comentários, olhares tortos, risadas escondidas. Talvez você esteja levantando seu próprio muro, emocional, espiritual, financeiro ou físico. E talvez, como ele, você esteja cansado de explicar. Se existe uma verdade que essa história deixa, é esta. Continue. Continue mesmo sem aplausos. Continue mesmo sem apoio. Continue mesmo quando parecer solitário demais. Porque o dia em que a tempestade chegar, será o dia em que tudo fará sentido. Depois daquele segundo inverno, algo mudou definitivamente no lugar, e dentro das pessoas. Já não era apenas respeito pelo muro ou pelo homem. Era silêncio. Um silêncio diferente daquele que vem do medo. Era o silêncio de quem aprendeu. O ex-militar começou a perceber pequenos gestos. Alguém deixava comida perto da porta. Outro ajudava a limpar a neve do caminho sem ser pedido. Ferramentas apareciam onde antes só havia olhares desconfiados. Ninguém dizia nada diretamente, mas cada gesto carregava uma confissão muda. Você estava certo. Ele continuava o mesmo. Acordava antes do sol, observava o céu, tocava o muro como quem verifica o pulso de um velho amigo. Sabia identificar mudanças no vento, na umidade, no som distante da montanha. Coisas que não se aprendem em livros. Coisas que só quem já enfrentou o pior consegue sentir. Certa noite, sentado sozinho perto do fogo, ele pensou em quantas vezes, na vida, foi subestimado. No exército, quando diziam que ele era cauteloso demais. Fora dele, quando chamavam sua prudência de paranoia. Sempre a mesma história. Quem se antecipa é tratado como exagerado, até o dia em que a antecipação vira salvação. A terceira grande nevasca veio 2 anos depois. Não tão violenta quanto a primeira, mas traiçoeira. Veio rápido, sem aviso, no meio da noite. Desta vez, ninguém correu em pânico. As pessoas já sabiam para onde ir, como se proteger, o que fechar, o que reforçar. O muro, novamente, fez seu trabalho. Mas agora ele não estava sozinho. A comunidade inteira havia aprendido a construir os próprios muros, visíveis e invisíveis. Quando o dia clareou, não houve sirenes, nem choro, nem corpos sendo procurados. Apenas marcas na neve, e pessoas vivas. Algumas olharam na direção da cabana e sentiram algo que não sabiam nomear.
Gratidão misturada com vergonha. Respeito misturado com arrependimento. O ex-militar observava tudo à distância. Sabia que sua missão ali não era ser lembrado, mas provocar mudança. E isso havia acontecido. Com o passar dos anos, novos moradores chegavam, e a história era sempre contada. Não como lenda exagerada, mas como advertência. Aqui, aprendemos do jeito difícil, diziam. Rimos de quem se preparou, e quase pagamos com a vida. E talvez seja esse o verdadeiro milagre dessa história. Não apenas o muro que resistiu à nevasca, mas o coração humano que aprendeu antes de quebrar de vez. Porque milagres nem sempre caem do céu. Às vezes, eles são construídos, pedra por pedra. Enquanto o mundo riponta com o tempo, a cabana deixou de ser apenas um abrigo. Tornou-se um ponto de referência. Não aparecia em mapas turísticos, não tinha placas, não rendia fotos bonitas para redes sociais. Mas quando o céu escurecia rápido demais ou o vento mudava de direção, era para lá que todos olhavam primeiro. Como se aquele lugar tivesse aprendido a conversar com a montanha. O ex-militar envelheceu ali. Os cabelos ficaram brancos, as mãos mais lentas, mas os olhos continuavam atentos. Ele já não levantava pedras como antes, mas ensinava. Mostrava onde reforçar, porque um ângulo errado pode matar, como o frio entra sorrateiro pelas falhas pequenas. E cada explicação carregava algo maior que técnica, carregava responsabilidade. Houve um inverno em que ele ficou doente. Nada grave no começo. Apenas fraqueza, tosse, febre baixa. Mas o frio não perdoa corpos cansados. Foi a primeira vez que ele precisou de ajuda. E ela veio. Rápida. Silenciosa. As mesmas pessoas que um dia riram foram as que se revezaram para manter o fogo aceso, levar comida, limpar a neve, verificar o muro. Naquela noite, enquanto tremia sob cobertores, ele ouviu passos do lado de fora, e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Ali, deitado, percebeu algo profundo. O muro não tinha salvado apenas vidas da neve. Tinha ensinado pessoas a cuidar umas das outras. Quando se recuperou, voltou a caminhar devagar ao redor da cabana. O muro ainda estava ali, firme, marcado pelo tempo, pelas tempestades, pelas histórias. Não era mais apenas dele. Era de todos. Um símbolo de algo que ninguém conseguia explicar direito, mas todos sentiam. Anos depois, uma criança perguntou por que ele construiu algo tão grande quando ninguém acreditava. Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Disse que nem sempre construímos para o presente. Às vezes, construímos para um futuro que ainda não grita, mas vai gritar. Essa frase se espalhou. Foi repetida. Foi lembrada. E cada vez que alguém pensava em desistir de algo importante porque estava sendo ridicularizado, lembrava do muro. Do homem. Da noite em que a zombaria quase virou tragédia. E assim, sem discursos, sem fama, sem aplausos, a história seguiu. Uma história que não fala de pedra, nem de neve, nem de um ex-militar isolado. Fala de visão. De coragem silenciosa. De continuar construindo mesmo quando ninguém entende. Porque no fim, a tempestade sempre chega. E quando ela chega, não pergunta quem riu. Ela só poupa quem se preparou. E quando ele já não estava mais ali todos os dias, quando os passos ficaram raros e a porta passou a permanecer fechada por mais tempo, o muro continuou fazendo o que sempre fez, ficar de pé. Houve um inverno em que ninguém o viu sair de casa por semanas. O vento voltou a uivar como naquela primeira noite distante, e a neve caiu pesada, insistente, como se testasse mais uma vez tudo o que havia sido aprendido. As pessoas se organizaram sozinhas. Sem ordens. Sem pânico. Cada família sabia o que fazer. E, em silêncio, alguém foi até a cabana para verificar se estava tudo bem. O fogo estava aceso. O muro intacto. Ele dormia, exausto, mas em paz. Naquele momento, entenderam algo que nunca haviam admitido em voz alta. Mesmo quando ele não estivesse mais ali, aquilo que construiu continuaria salvando vidas. O tempo passou. O homem se foi, como todos um dia vão. Sem cerimônia grande. Sem manchetes. Apenas um enterro simples, coberto de neve leve, quase respeitosa. E naquele dia, ninguém riu. Ninguém falou alto. Todos ficaram em pé diante do muro, olhando para ele como se estivessem diante de um testemunho silencioso de tudo o que aprenderam tarde demais.
O muro nunca foi demolido. Nunca virou ruína. Nunca foi esquecido. Ele permanece ali até hoje, firme, marcado pelo gelo, pelo vento e pelos anos. E toda vez que uma nova família chega à região, alguém conta a história. Não para assustar, mas para ensinar. Ensinar que há pessoas que enxergam o perigo antes dele se tornar visível. Ensinar que prudência não é fraqueza. Ensinar que fé não é esperar um milagre, é construir algo capaz de resistir quando ele for necessário. A zombaria terminou naquela primeira nevasca. O milagre começou ali também. E talvez, em algum lugar da sua vida, você esteja sendo testado agora. Talvez esteja construindo algo que ninguém entende. Talvez esteja sendo chamado de exagerado, paranoico, louco. Mas lembre-se deste muro. Lembre-se deste homem. Porque quando a tempestade chegar, e ela sempre chega, não será a risada que vai te proteger. Será aquilo que você construiu enquanto o mundo duvidava. E mesmo depois de tudo, depois da última despedida, depois do silêncio pesado que ficou, algo curioso começou a acontecer. As pessoas passaram a mudar não apenas a forma como construíam suas casas, mas a forma como encaravam a vida. Pequenas decisões começaram a ser tomadas com mais cuidado. Alertas deixaram de ser ignorados. Experiência passou a valer mais do que opinião barulhenta. Quando alguém alertava sobre um risco, já não era chamado de alarmista com tanta facilidade. Sempre havia alguém que dizia, quase em sussurro, lembra do muro. E isso bastava para encerrar qualquer riso. O muro virou referência invisível para coisas que nem tinham relação com neve. Pais começaram a ouvir mais seus filhos. Filhos passaram a respeitar mais os mais velhos. Agricultores se preparavam melhor para secas. Trabalhadores guardavam recursos para tempos difíceis. Como se aquela construção tivesse ensinado algo que ultrapassava pedra, gelo e montanha. Houve quem tentasse transformar a história em lenda exagerada. Sempre há gente que diz que foi sorte, que a nevasca não foi tão grave assim, que qualquer construção teria resistido. Mas essas vozes nunca duravam muito, porque quem viveu aquela noite, sabe. E quem sabe, não precisa provar. Às vezes, em noites muito silenciosas, quando o vento sopra de um jeito específico, alguns juram ouvir passos ao redor do muro. Não como assombração, mas como vigilância. Como se a própria memória daquele homem ainda caminhasse ali, conferindo se tudo estava no lugar certo, se ninguém tinha esquecido a lição. E talvez isso seja verdade, de uma forma que não aparece nos olhos. Porque certas pessoas não vão embora completamente. Elas ficam no que constroem. Ficam no que ensinam sem discurso. Ficam no medo que evitam, na vida que preservam, no futuro que não desmorona. O muro continua ali, firme, imóvel, silencioso. Não pede reconhecimento. Não exige explicação. Apenas cumpre seu papel. Exatamente como o homem que o construiu. E se alguém perguntar qual foi o verdadeiro milagre dessa história, a resposta não está na sobrevivência daquela nevasca. Está no fato de que a zombaria morreu, mas a lição permaneceu viva. Porque o mundo sempre ri antes da tempestade. E sempre se cala depois. Que você não precise da sua própria nevasca para entender isso. E assim, ano após ano, o inverno continuou chegando. Às vezes mais leve, às vezes mais severo. Mas nunca mais despreparado. Nunca mais inconsequente. A montanha já não era encarada como inimiga, era respeitada. Porque quem aprende com a dor alheia evita a própria. O muro envelheceu. Algumas pedras escureceram, outras racharam, mas nenhuma caiu. Cada marca era uma memória. Cada fissura, uma prova de que resistir não significa permanecer intacto, e sim permanecer de pé. E isso, de algum modo, se tornou a filosofia silenciosa daquele lugar. Houve um jovem que cresceu ouvindo essa história. Desde pequeno, passava a mão nas pedras geladas e perguntava quem havia construído aquilo. Quando cresceu, decidiu seguir carreira militar. Antes de partir, voltou até o muro, encostou a testa nele e ficou ali por alguns segundos. Não pediu proteção. Pediu sabedoria. Porque entendeu que força sem preparo é vaidade, e preparo sem coragem é medo. E foi assim que a história seguiu, sendo passada não como conto heróico, mas como advertência. Uma advertência dura, simples e verdadeira. Quem ri demais da prudência costuma chorar diante do caos.
Talvez ninguém nunca saiba quantas vidas aquele muro ainda vai salvar. Quantas decisões ele ainda vai influenciar. Quantas tragédias nunca vão acontecer porque alguém, em algum momento, escolheu se preparar em vez de zombar. E essa é a parte mais invisível do milagre. Não o que aconteceu, mas o que deixou de acontecer. Porque existem tragédias que nunca ganham nome. Nunca viram notícia. Nunca viram história. Elas simplesmente não acontecem. Graças a alguém que teve coragem de construir enquanto era ridicularizado. Que essa história fique com você. Não como entretenimento, mas como aviso. Construa. Prepare-se. Mesmo que riam. Porque quando a tempestade chegar, e ela sempre chega, o silêncio da sobrevivência será mais alto do que qualquer zombaria. Ponto. E no fim, quando tudo que podia ser dito já tinha sido dito, quando todas as nevascas já tinham deixado suas marcas e todas as risadas já tinham se transformado em silêncio, restou apenas a verdade nua dessa história. Ninguém riu porque era mal. Riram porque é mais fácil rir do que admitir que não se está preparado. Riram porque aceitar que alguém vê mais longe dói no ego. Riram porque zombar exige menos esforço do que construir. E talvez seja por isso que essa história ecoa tanto, porque ela expõe algo que todos nós fazemos, em algum momento da vida. O muro nunca pediu aplausos. O homem nunca pediu reconhecimento. Ambos cumpriram seu papel sem plateia, sem validação, sem garantia de que um dia seriam compreendidos. E mesmo assim, permaneceram. Quantas vezes você já foi esse homem? Quantas vezes você já levantou algo com esforço, sozinho, enquanto outros riam? Quantas vezes você sentiu que estava exagerando, apenas porque ninguém mais via o perigo que você via? Talvez esse muro não seja feito de pedra na sua vida. Talvez ele seja uma decisão difícil, um limite que você impôs, um cuidado que ninguém entendeu, um plano silencioso, uma preparação invisível. Talvez hoje ainda riam. Talvez ainda duvidem. Mas isso não significa que você esteja errado. Porque a tempestade não avisa. O caos não pede licença. E o arrependimento sempre chega tarde demais. O verdadeiro milagre não foi o muro resistir à nevasca. Foi alguém ter coragem de construí-lo antes dela. Que você carregue essa história como um lembrete silencioso. Continue construindo. Continue se preparando. Continue acreditando na sua visão. Mesmo que riam. Especialmente quando rirem. Porque no dia em que o vento gritar, no dia em que o mundo tremer, no dia em que a noite parecer não ter fim, não será a zombaria que vai te salvar. Será aquilo que você construiu quando ninguém acreditava. Ponto. E se essa história ainda continua ecoando dentro de você, não é por causa da neve, nem do muro, nem sequer do ex-militar. É porque, em algum nível, você reconhece essa luta. Reconhece o peso de fazer o que precisa ser feito enquanto ninguém aplaude. Reconhece a solidão de quem enxerga antes. Reconhece o cansaço de carregar uma visão que outros chamam de exagero. A verdade é que o mundo sempre recompensa tarde demais quem estava certo cedo demais. Primeiro vem a risada. Depois, o silêncio. E só então, quando já não há mais como negar, vem o respeito. O muro ficou. A lição ficou. E o aviso ficou. Toda geração precisa aprender isso de alguma forma. Alguns aprendem ouvindo histórias. Outros aprendem sobrevivendo a tempestades. Os mais sábios aprendem observando quem constrói em silêncio. Que você seja desses. Que quando rirem de você, isso não te pare. Que quando duvidarem, isso não te quebre. Que quando disserem é exagero, você continue. Porque enquanto muitos constroem desculpas, poucos constroem proteção. Enquanto muitos zombam, poucos se preparam. E quando a tempestade chega, ela não pergunta quem tinha razão. Ela apenas revela. E nesse momento, só existem dois tipos de pessoas. As que riram e as que sobreviveram. Que essa história não termine aqui. Que ela continue nas suas decisões. Nas suas escolhas silenciosas. No muro que você está construindo agora, mesmo que ninguém veja. Porque no final, o verdadeiro milagre não é escapar da tempestade. É estar pronto quando ela chega. Ponto. E talvez o mais impressionante seja isso. Não houve placas, não houve monumentos oficiais, não houve datas comemorativas. Nada foi institucionalizado. Nada virou espetáculo.
A história continuou viva justamente porque nunca tentou se tornar grandiosa. Ela permaneceu simples, como a decisão que a iniciou. Com o passar dos anos, o muro passou a ser reformado por mãos diferentes. Nenhuma pedra era retirada sem cuidado. Quem ajudava fazia em silêncio, quase como um ritual. Não era medo. Era respeito. Respeito por algo que havia sido construído quando ninguém acreditava, e que provou seu valor quando já não havia tempo para desculpas. Alguns diziam que aquele lugar tinha sorte. Outros falavam em proteção divina. Mas quem realmente entendeu a história sabia, não foi sorte. Foi preparo. Não foi milagre caído do céu. Foi responsabilidade erguida do chão. E essa é a parte que mais incomoda. Porque ela não permite desculpas. Ela não deixa espaço para o ninguém avisou. Ela mostra que, muitas vezes, o aviso esteve ali o tempo todo. Só foi ignorado porque vinha de alguém que não se encaixava, que não falava bonito, que não seguia a maioria. O ex-militar nunca tentou convencer ninguém. Ele apenas construiu. E isso é o que mais ensina. Porque quem constrói não perde tempo discutindo com quem ri. Quem constrói sabe que o tempo gasto explicando é o mesmo tempo que poderia estar reforçando a base. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Com a sensação de que precisa provar algo para pessoas que não querem ouvir. Com vontade de parar, de desistir, de se adaptar só para não ser alvo de risadas. Se for assim, lembre-se, o homem do muro nunca venceu um debate, mas venceu a tempestade. E no fim, é isso que fica. Não a aprovação. Não o reconhecimento. Não o aplauso tardio. Fica a vida preservada. Fica a consciência tranquila. Fica a certeza silenciosa de que você fez o que precisava ser feito. A zombaria sempre encontra voz. Mas ela nunca constrói abrigo ponto que você seja lembrado não pelo que disse, mas pelo que construiu. Especialmente quando ninguém acreditava.